Contraponto. Oferecimento UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E Life Biotecnologia. Vida gerando vida. Olá, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma edição do Contraponto aqui pela NGTV, nesta quarta-feira, dia 18 de outubro. Como costumeiramente fazemos, já queremos saudar a todos vocês que nos acompanham aí nas nossas diferentes plataformas, pelo nosso site, pelo aplicativo, pela Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e nesse momento também a partir do YouTube e do Facebook. 18 de outubro, ano vai caminhando a passos largos aí para o seu final e nós seguimos aqui com a programação da NGTV, trazendo muito conteúdo, muita informação para você que nos acompanha. Sempre também fazendo aquela solicitação para que vocês possam seguir as nossas redes sociais, se inscrever lá no nosso canal do YouTube, compartilhar os nossos conteúdos para que mais pessoas tenham acesso aí à nossa programação. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre alguns aspectos de como as pessoas podem potencializar os seus negócios utilizando muito as ferramentas digitais. O seu negócio físico lá pode ser potencializado por algumas estratégias bem focadas no mundo digital. E para isso nós estamos recebendo a estrategista em negócios digitais, Juliane Spagnoli. Ela vem lá do município de Santo Expedito do Sul para participar aqui conosco do programa Contraponto e vai nos fornecer algumas pistas, falar sobre algumas características e também sobre esse trabalho tão bem executado pela empresa dela. Boa noite, Juliane. Obrigado pela tua presença. Muito bem-vinda aqui à NGTV. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência e da minha vivência. Espero que possa agregar quem está nos assistindo aqui. Rapidamente, como é que começou a tua história com essa questão do trabalho com o digital para potencializar essa questão do digital nas empresas? Inicialmente, em 2019, mais ou menos, comecei a ter contato com as redes sociais. Já vinha acompanhando, mas nunca tinha olhado para isso em questão de negócios, pensando em fazer dinheiro com essas ferramentas. Então, acompanhando algumas pessoas que já tinham essa carreira crescente ali, comecei a estudar, comecei a buscar muito sobre isso. Depois, em 2020, com todo aquele contexto da pandemia, onde as pessoas meio que ficaram imersas com as redes sociais, começou a se crescer dentro de mim esse desejo de poder trabalhar de onde estivesse, principalmente conhecer mais pessoas de diversas áreas. Então, tive um primeiro contato com infoprodutores, que são pessoas que criam conteúdos e que vendem através do digital. Então, mentorias, cursos online, que é um mercado muito conhecido, e-books e tudo isso. E especificamente em 2022 a gente começou a atuar com empresas e aí começar a trabalhar com estratégias voltadas para negócios físicos, atrair mais clientes através das redes sociais. Isso independe do tamanho do negócio, independe da formatação que ele tem, você consegue atender qualquer demanda e transformar aquele desejo daqui a pouco de um comerciante, de um empresário, no aumento de clientes, no aumento de vendas, com algumas ações muito específicas. Sim, desde que o seu cliente esteja na rede certa que você está criando conteúdo para ele. Aí é uma questão que nós vamos ter que começar a explorar. Como é que nós vamos saber a rede certa? Como é que a gente começa a definir esse público? Bom, primeira coisa é você sempre olhar quem é o seu cliente ideal. Pessoa que está preparada para adquirir o seu produto de fato. Então, quem é essa pessoa, o que ela costuma buscar, por o que ela pesquisa, quais são os desejos, os problemas reais no dia a dia dessa pessoa que pode vir a despertar o desejo de adquirir o teu serviço ou o teu produto através das redes sociais. E é a partir daí que você começa a criar um conteúdo na determinada plataforma, onde comumente essa pessoa costuma a buscar por isso,
e aí ela se sente atraída por aquilo que você está compartilhando, por aquilo que você vem trazendo ali, e a venda acontece meio que como consequência disso. Quer dizer assim, de uma forma muito simples para que as pessoas entendam, não necessariamente o produto que eu tenho vai ser vendido, enfim, ou ele vai ter o mesmo potencial de exposição de um produto que você tem. Depende muito do perfil do meu consumidor e quais são as redes mais propícias que esse consumidor vai estar. Isso mesmo. Por exemplo, uma empresa que ela produz conteúdos para negócios B2C, que seria para o cliente final, é uma criação de conteúdo, formas de posicionamento e de atração diferentes de quem vai criar conteúdo, por exemplo, para B2B, que seria para outros empresários. Porque até mesmo o tempo, a forma de consumo é diferente. Dificilmente uma pessoa que tem uma empresa e que tem um negócio, ela tem muito tempo, por exemplo, para ficar assistindo stories. O pessoal atrelou muito as lives, né, na época da pandemia. Então, hoje existem boa parte de negócios que a criação de lives, por exemplo, não é mais eficaz. O pessoal também atrela muito a questão de aparecer, né, utilizar a própria imagem, a questão das dancinhas, comumente falando. Não é todo tipo de negócio que vai surtir um bom efeito, esse tipo de conteúdo. Juliane, essa questão das lives nós comentávamos há dias atrás com pessoas próximas a nós. Elas criaram até um certo, entre aspas, ranço das pessoas, porque se explorou demais durante a pandemia. E hoje, quando você fala em acompanhar alguma live, por exemplo, as pessoas parecem que querem fugir disso já. Você nota isso dentro dessas estratégias que você trabalha? Sim, sim. E principalmente no nosso caso, como a gente atua com empresas, até a questão das videochamadas, por exemplo. Antigamente, quando você oferecia uma videochamada gratuita, uma análise gratuita, uma consultoria gratuita por videochamada, era muito atrativo. Hoje as pessoas já sabem que ao final dessa videochamada, ao final daqueles 3 dias de lançamento, vai ter uma oferta. O cliente já está muito mais educado para isso, então ele já sabe que propriamente dito tem não golpe é só, vindo aí. Isso, não é só uma live, não é só uma chamada, vai ter uma oferta, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, o perfil do público que hoje acessa o Facebook, ele tem uma certa diferença em termos de idade, enfim, tudo mais, com relação ao Instagram, embora sejam do mesmo grupo. Você pega, por exemplo, o TikTok, que está mais direcionado para essa questão que você falava das danças, ou enfim, alguma coisa mais do ponto de vista cômico, entretenimento. Isso. Ele tem um público bem diferenciado também. O YouTube tem lá a sua audiência, mas também bem caracterizado. E vocês estudam todo esse processo, né? Perfil de pessoas que acessam a rede, idade, nível de renda, tudo isso está atrelado para formar o perfil de um consumidor. Exatamente. Porque, por exemplo, o cliente, a pessoa que ela tem tempo, por exemplo, para passar consumindo conteúdos no TikTok, não é às vezes a mesma pessoa que vai sentar e assistir uma aula longa, um vídeo longo de 1 hora no YouTube, por exemplo. O tempo de consumo de atenção é diferente. Quem gosta de consumir vídeos curtos, como no TikTok, o próprio Instagram já colocou o Reels ali, não é o mesmo perfil de pessoa que vai lá no YouTube e digita como fazer tal coisa e que está disposta a sentar e, de fato, aprender. Então, para cada plataforma, que na verdade nada mais são do que formas de captação, né? Quando a gente fala em digital, o pessoal imagina muitas vezes só o Instagram. O Instagram é apenas uma ferramenta. Ele foi criado com o intuito de compartilhar a vida pessoal e, como é que eu vou dizer? O pessoal colocou a venda ali no meio, mas a princípio era para ser uma plataforma somente de fotos. Facebook já é mais relacionamento. YouTube já é mais vídeos passo a passo. O TikTok é entretenimento puro. Então, cada uma tem o seu perfil. E você hoje, dentro dos clientes que você tem direcionamento específico, muitas vezes, para redes que são completamente opostas de um para outro. Sim, com certeza. São diferentes. Hoje, a nossa empresa, por exemplo, a gente atua somente dentro do Instagram, principalmente pela faixa etária, né? E a gente trabalha também com o tráfego pago através do Meta, que acaba sendo o Facebook. E aí, quando você está ali passeando no Instagram, você vai ver um anúncio da empresa, por exemplo. E como é que é
te perguntaria agora como é que é o convencimento do teu cliente para que ele direcione isso para o público certo. Há uma certa discussão, muitas vezes o empresário lá ele pensa em direcionar para um determinado tipo de público e aí você tem que dizer, olha, não vai funcionar. Sim. Como é que é essa relação? Normalmente a gente estuda juntamente com a empresa quem é o cliente ideal. Né? Quem é o cliente que está com o problema, de fato, ali pronto para resolver através daquilo que ele está vendendo. Então, onde está essa pessoa, o que ela vivencia no dia a dia dela e o que, principalmente, que a concorrência ainda não está falando relacionado àquilo, porque a gente atua muito hoje com estratégias indiretas. Porque quando você faz aquilo que todo mundo faz, você sofre muito com a concorrência. E a gente faz o contrário, a gente estuda a concorrência e quebra o padrão. Vamos citar exemplos muito práticos, não precisa citar o nome da empresa, mas ações que vocês executaram que tiveram assim um resultado extraordinário. Bom, posso usar até o da nossa própria empresa. Né? A gente tem destinado hoje a criação de conteúdo e a nossa captação voltada para o setor de energia solar. Então, quando você abre hoje lá no Instagram os perfis de energia solar, o que você mais vai presenciar lá são as fotos das placas, família feliz, a foto de solzinho e tudo mais. E a gente fez um conteúdo que completamente quebra o padrão. Se você chega lá dentro do nosso perfil, a frase que está lá na bio, ela já é diferente de todas as agências que você já vê por aí. Então, de fato, vai ter pessoas que vão ler aquilo lá e não vão se identificar, mas todos os dias chegam clientes para nós e eles dizem assim, olha, o perfil de vocês eu nunca tinha visto um desse jeito. Tem algo diferente aqui. O que vocês fazem me ensina a fazer isso no meu negócio. É aquela questão que marca. Você não está passando por lá, vai ver uma vez e aquilo vai te chamar tanto atenção que você vai tornar a voltar para esse perfil para observar o que pode ter de novo, de diferente, alguma coisa que eventualmente possa te potencializar, inclusive. Sim, sim, são formatos diferentes de você conversar. E uma das coisas que a gente também trabalha hoje nos nossos conteúdos é a objetividade, porque o pessoal, principalmente a questão da criação de conteúdo gratuito, é qualquer coisa só para estar movimentando o perfil. A gente escutava muito isso, né? A empresa tem que postar sempre para estar movimentando o perfil. E, na verdade, não é bem assim. Quando você está falando com alguém que tem um problema e está disposto a pagar pela solução, essa pessoa quer ter a maior certeza de que aquilo, de fato, resolve, ponto. Não fica muito floreando, sabe? Então, desnorteia todo o contexto quando você fala em criação de conteúdo. Juliane, a tua empresa ela trabalha com uma conceituação que talvez muitas pessoas elas talvez tenham ouvido falar, mas boa parte talvez do nosso público não tenha ouvido ainda, que é o Growth Marketing. É mais ou menos essa a pronúncia, né? Isso e aí. E o que eu queria te perguntar, assim, ó, essa ferramenta ou esse tipo de olhar do marketing, ele é dessa situação que não se importa apenas com o clique, com o número de visualizações, mas é tornar uma relação entre a empresa ou a marca, tornar uma relação muito fiel, que você pode associar justamente isso que você colocava, que a pessoa vai lá, ela vê aquela observação, aquilo chama atenção e ela vai retornar por algum motivo. Como é que as empresas elas podem criar essa identidade, não apenas por busca de likes, como se projetou e se espalhou nesse mundo da internet, mas assim, de fidelizar de fato o cliente para saber que ele vai consumir o meu produto, que ele vai retornar para continuar comprando comigo. Quais são as estratégias de fato que são utilizadas para formatar esse tipo de relação? Bom, eu acredito que a primeira coisa seria desapegar dessa ideia que todo mundo construiu ao longo desse tempo, que é a questão de número de seguidores, engajamento do perfil, que o pessoal fala muito. Porque se a gente olhar, por exemplo, assim, se você coloca uma foto lá na tua empresa de algo pessoal, de uma criança, de um bichinho, você vai ter várias curtidas. Se você expõe algo lá do ser humano, seja o que for, você vai ter muito engajamento, compartilhamento, enfim. Mas o fato é que as empresas devem se ater em gerar clientes.
Então, muitas vezes a quantidade ela é menor, porém o resultado é muito mais efetivo ali dentro. Então, o primeiro passo é as empresas não terem medo de falar do que elas vendem ali. Porque o que a gente vê muitas pessoas fazendo, se eu ficar postando só conteúdo de venda, o pessoal vai sair, o pessoal não vai curtir. E tem que sair mesmo. O cliente que não quer comprar, ele não tem que estar no teu perfil. Então, é a primeira coisa, desapegar desse medo de perder seguidores, esse medo de não ter os 10 mil e entender que você está focado naquele cliente que está pronto para comprar de você. Esse é o primeiro passo. Eu acho que você começa a desmistificar muitas coisas. Pessoas que estão acompanhando essa entrevista agora, elas vão repensar muitas vezes ao postar alguma informação, a oferecer um produto, porque de fato não adianta você ter lá uma oferta de produto e ter milhares de curtidas e não ter um comprador sequer. É melhor você ter 10 curtidas e ter, quem sabe, 20 compradores, porque muitas vezes o teu comprador nem necessariamente ele vai estar curtindo a tua postagem lá numa rede social, por exemplo. Sim, com certeza. E a gente entende que fica difícil até pela questão do próprio marketing em si. Hoje em dia é muito comum as empresas pegarem influencers, por exemplo, para falarem das marcas, né? Vou pagar um voucher lá pro fulano, porque ele já tem 20, 30, 70 mil seguidores. A questão é, esses seguidores são o meu público ideal? São o tipo de cliente que consumiriam o meu produto? Então, a gente sempre tem que estar, quando a gente fala em empresa, a gente sempre tem que olhar para o crescimento da demanda. Então, aonde está o meu cliente e como que eu faço para chegar até ele? Como que eu atraio ele? Porque a gente sempre diz que hoje em dia, com todo esse acesso que o pessoal tem, se o conteúdo gratuito fizesse milagre, estava todo mundo rico, magro, né? Então, o pessoal tem conteúdo de sobra. O que se busca hoje é algo que realmente funcione. Então, um conteúdo de valor, que seja útil, que vale aqueles 5 minutos que tu ficou lendo ali e que você identifique de fato de quem você quer comprar. Hoje à tarde, até enquanto eu me preparava para vir aqui para a TV, e sabendo que nós conversaríamos sobre esse assunto, eu andei dando uma olhada em alguns conceitos, enfim, e aí tinha um dos textos que eu acabei lendo, Juliane, que falava, por exemplo, nessa questão da fidelização do cliente, que muitas vezes o custo de operação que você tem para atrair um cliente novo, ele é 3 ou 4 vezes maior do que você tem para manter aquele cliente que você já conquistou. E acho que vocês devem ter notado isso também nesse processo todo que vocês acabam oferecendo. Sim, sim. Quando a gente vai montar as estratégias para as empresas, a gente já olha para isso também, que a gente chama de jornada do cliente, né? Qual é o próximo problema que o cliente vai ter que eu posso resolver com as minhas soluções? Então, a gente também, quando se olha para o Grow Marketing, se olha para isso também, que o custo de aquisição desse cliente ele é muito importante na hora de você construir uma campanha de marketing ali como um todo, né? E como é que eu faço para, além de manter esse cliente que eu já conquistei e que eu começo a ter uma relação de fidelidade com ele, que ele vai voltar a consumir os meus produtos, vai estar lá, inclusive fazendo uma propaganda quase gratuita para mim, porque também ele vai falar do meu serviço ou do produto que eu ofereço para outras pessoas, mas como é que, além de manter ele, eu consigo crescer de forma consistente? Eu acredito que um dos pontos mais importantes aqui é a experiência desse cliente dentro da tua empresa. Inclusive, hoje a gente já teve acesso a experts que cuidam somente dessa parte, que trabalham só a questão da experiência do cliente. O cliente busca muito por isso hoje. Inclusive, se você vai, dependendo do local físico que você vai, às vezes já tem cantinhos que o pessoal chama de instagramáveis, porque já é comum você chegar lá e querer postar uma foto padronizada daquela empresa e marcar a empresa lá. Seja um cafezinho, seja um espumante, seja um cantinho bonito que tenha na empresa, isso meio que motiva o teu cliente a compartilhar que ele está lá dentro. Então, a questão da experiência que você gera para o cliente é o primeiro ponto aqui. No momento que você pega um cliente novo, que ele está totalmente perdido com relação a isso, você faz uma análise, começa a mostrar para ele alguns detalhes, e a primeira ação prática, ela se dá de que forma?
Bom, a gente estuda toda a empresa, né, como que ela tem feito a aquisição de clientes dela até então, o que tem funcionado, o que ela testou que não deu certo, mas o passo inicial é trabalhar o posicionamento. Você precisa ser o desejo do teu cliente. Então, a primeira coisa é posicionar essa empresa de uma maneira madura dentro daquele setor e que, de fato, ela se torne um objeto de desejo para o cliente dela. Então, tem essa questão, você precisa criar a vontade, uma vontade no cliente, independente dele ter ou não. Você tem que apresentar esse produto, ele tem que se sentir motivado a buscar, a comprar, a adquirir, usufruir daquilo que você está oferecendo. Sim, de fato. E aí a gente utiliza a criação de conteúdo para isso. Então, a parte de stories e a parte de feed de Instagram é justamente isso. Para mostrar para o cliente que você tem uma solução que ele precisa e que você é o melhor dentro do que tu está oferecendo. Aí entra a questão de construção de autoridade também, né, e alguns pontos que só a empresa tem, que a gente gosta de colocar junto também dentro desse posicionamento. Há um tempo médio para você transformar daqui a pouco um negócio que ele não está operando nas melhores condições, a partir do momento que vocês pegam um trabalho para executar e transformar, ou depende muito das características do negócio, daquilo que é ofertado? Depende de como que a empresa está quando ela chegou até nós, né? Então, se é uma empresa que está ali do zero, que ainda não está trabalhando com nada, a gente inicia o processo com 3 meses, onde a gente vai fazer toda a construção desse posicionamento, vai ser começado a colocar a questão do tráfego, e aí vai de 3 a 6 meses para você deixar tudo organizado, se é uma que está do zero. Se é algo que já está em construção, aí a gente precisa avaliar o que a gente chama de mínimo viável, porque nesse tempo a empresa tem que ir aumentando as vendas para ela ter um retorno sobre o investimento que ela está fazendo. Então, quando a empresa já está em andamento, a gente trabalha com o mínimo viável para fazer essas mudanças. E hoje você atende empresas não só da região, você tem condição de atender, enfim, é uma infinidade de possibilidades, né? Mas como é que é fazer um trabalho? Óbvio que hoje nós temos essa questão que é muito fácil, porque você tem tudo na palma da mão, ou a questão de um clique, mas na tranquilidade de Santo Expedito do Sul e ter essa possibilidade de executar um trabalho magnífico para grandes empresas, transformando inclusive, né, empresas que muitas vezes estão com o seu direcionamento de certa forma um pouco equivocado, e você vai lá, corrige esse processo todo. Como é que é para você assim, ter essa observação de um local que é pequeno, mas aí podendo executar um trabalho tão grandioso como esse? É uma eterna busca de conhecimento, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente percebe que a gente tem o que aprender. E aí, óbvio que quando você sai, por exemplo, assim, hoje nós já atendemos empresas de Portugal, atendemos empresas também lá da Irlanda, são brasileiros que estão lá. Então, eles utilizam as estratégias que a gente tem aqui dentro do Brasil para implementar nos negócios lá. Só que a cultura desses outros locais também são diferentes. Então, é uma eterna busca de conhecimento, né? O mercado está sempre evoluindo e é como se você tivesse o mundo ali ao toque dos dedos no celular, né? Ao mesmo tempo que você consegue trabalhar de onde você está gerando resultado para as pessoas. É algo que hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Muito bem. Como é que o pessoal te encontra ou conhece a tua empresa? Acessa lá as redes sociais, tem perfil no Instagram, pode te contatar por telefone. Como é que o pessoal te encontra para daqui a pouco usufruir desse conhecimento que você tem, utilizar os teus serviços? Bom, hoje eu estou no Instagram, @juespagnoli, e a empresa também está no @Elite Marketing Solar. Então, o pessoal pode acessar o nosso Instagram e nos encontrar por lá. Juliane, obrigado pela tua presença conosco. Acho que foram conceitos bem importantes. Quem tiver a condição de quem teve a condição de acompanhar já a entrevista, quem vai acompanhar posteriormente, tenho certeza que vão se surpreender com esses conceitos que você trouxe, porque foge um pouco daquele conhecimento básico e tradicional que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Então, gratidão pela tua presença. Vamos estender o convite para que você esteja conosco em outras oportunidades também. Muito obrigado, Álvaro. Foi um prazer estar aqui. Espero que
você que está aí nos assistindo também tenha conseguido captar algo do que eu falei aqui e aplicar no seu negócio. Me acompanhe lá nas redes sociais e com certeza numa próxima oportunidade estarei aqui novamente. Joia. Assim nós chegamos ao final da edição de hoje do Contraponto. Você segue com a programação da NGTV, porque vem aí o programa Arquitetando. Nós retornamos amanhã ao vivo a partir das 7h30 da noite. Até lá!